Durante anos, o John Lang disse que estava sendo vigiado pela polícia. Ele deixou vídeos, textos e avisos públicos dizendo que algo ruim ia acontecer. Quando a casa dele pegou fogo em janeiro de 2016, tudo parecia confirmar os medos que ele já vinha registrando. A cena era estranha demais, com detalhes difíceis de ignorar. E mesmo assim, o desfecho dessa história não convence muita gente até os dias de hoje. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. No dia 20 de janeiro de 2016, em Fresno, na Califórnia, os vizinhos começaram a perceber que tinha alguma coisa errada naquela rua. Uma das casas estava saindo uma fumaça e eles perceberam que ela estava pegando fogo. E foi por volta mais ou menos das 3 horas da tarde que alguém ligou para os serviços de emergência e os bombeiros foram até lá. Assim que eles chegaram, já perceberam que aquilo não seria uma ocorrência normal. A casa era toda fechada com portões de ferro e não havia nenhuma entrada de acesso fácil para o interior da residência. Eles tentaram acessar a casa pelas portas e pelas janelas, mas todas elas estavam barricadas por dentro. Era como se a pessoa que fez aquilo quisesse impedir o acesso externo. No local não havia sinais de arrombamento ou então sinais de que alguém tentou sair da residência às pressas. Sem muita opção, eles tiveram que arrombar a porta. E assim que chegaram nos fundos da residência, encontraram um homem caído no chão, inconsciente, ferido e sangrando. Aquele era o John Lang. Infelizmente, o John tinha vários ferimentos e também ele inalou fumaça e acabou não resistindo. E ali, naquele momento, a cena já era muito confusa, porque vocês imaginam, uma casa toda barricada por dentro, incendiada e um homem ferido nos fundos. Aquilo não combinava em nada com o acidente. Depois que o incêndio foi completamente apagado e os agentes começaram a circular no local, eles já perceberam que aquela não era uma casa comum. Na sala, eles encontraram 2 monitores que estavam conectados com câmeras de segurança do lado de fora da casa. As imagens passavam em tempo real e elas indicavam que elas estavam funcionando até um pouco antes dos bombeiros chegarem. E bem do lado desses monitores tinha um colchão colocado no chão, e o que parecia naquele momento é que o John ele já estava dormindo ali por um longo tempo. Outro detalhe muito importante é que dentro da casa também tinha câmeras de segurança, só que elas funcionaram até o dia anterior do incêndio, e naquele dia elas não filmaram absolutamente nada, as imagens não estavam lá. Ou seja, a casa tinha monitoramento, mas ninguém conseguia entender o que aconteceu naqueles momentos finais porque não se tinham as imagens. Toda essa situação ficava muito claro para os agentes que o John ele já não estava vivendo uma vida normal. O que parecia naquele momento é que realmente ele estava muito empenhado, tentando acompanhar as coisas que aconteciam do lado de fora da casa. Até ali, o que se sabia era isso, e foi a partir desse ponto que a história começa a andar para um outro lado, porque a pergunta deixa de ser o que realmente aconteceu ali dentro e passa a ser quem era o John Lang. O John tinha 51 anos e não era uma pessoa muito fácil de encontrar na internet. Ele morava em Ohio, mas vivia há alguns anos em Fresno. O que se sabe, segundo o próprio post do John, é que ele trabalhou em uma empresa chamada Piles Brakes and Tires, mas ninguém sabia explicar exatamente qual era a função dele. Uma coisa que encontraram é que ele tinha 2 CNPJs ligados ao nome dele, mas ninguém sabia se as empresas estavam funcionando ou não. A vida pessoal dele era bem discreta. Sabe-se que ele foi casado e teve uma filha, mas além disso não se tem muita coisa. Nem fotos dele se tem na internet. Vocês vão ver que durante todo o caso eu não vou colocar fotos porque realmente não tem. A foto de perfil que ele usava nas redes sociais era um homem com uma máscara. Mas o que realmente marcava a história do John não era o seu trabalho e a sua vida pessoal, eram os confrontos diretos que ele tinha com a polícia de Fresno. Ele fazia denúncias públicas contra o Departamento de Polícia de Fresno. Ele acusava os policiais de fazerem escaneamento ilegal de veículos que ficavam estacionados. Segundo ele, os policiais escaneavam essas placas e verificavam os veículos que tinham algum tipo de pendência.
Depois, eles aguardavam a pessoa entrar no carro, começar a dirigir para abordar, e isso é considerado ilegal. E aqui eu já vou abrir um parênteses para vocês. Tudo isso que eu estou falando é segundo o John. Não existe confirmação de que isso realmente estava acontecendo. Tudo isso teria começado em setembro de 2008, quando o John levou uma multa depois de dirigir um carro que não estava registrado. A partir daquele momento, ele começou a fazer duras críticas para a polícia de Fresno em um jornal local chamado Fresno Bee. Ele questionava sobre a atuação da polícia, e segundo o próprio John, foi a partir daí que coisas muito estranhas começaram a acontecer, porque ele disse que estava sendo perseguido e vigiado pela polícia. As primeiras coisas que aconteceram foram bem simples. Carros que passavam bem devagar na frente da casa dele, pessoas que andavam na calçada e observavam o interior da residência. Naquele momento, apesar de ser uma coisa muito pequena, para o John, tudo aquilo não era aleatório. Ele sabia que fazia parte de todas as denúncias que ele estava fazendo. E no meio de toda essa história, o John citava um nome com uma grande frequência, que era Jerry Dyer. Na época, ele era o chefe do Departamento de Polícia de Fresno, uma das figuras mais poderosas da cidade. E o Lang o acusava diretamente por ser o mentor de toda essa perseguição. O Dyer não era um nome comum. Ele já tinha se envolvido em algumas controvérsias públicas, como uma acusação antiga dele ter se envolvido com uma menina de 16 anos enquanto era casado e ainda trabalhava como policial. Esse caso foi investigado internamente, mas ele nunca teve uma acusação criminal. E o John sempre mencionava que, ao colocar o nome dele nessas acusações, ele sabia que tinha colocado a sua cabeça para a sentença. Mas apesar disso, o John ele não tinha medo de expor o que estava acontecendo. Ele fez um site próprio e um canal no YouTube onde ele divulgava as imagens da câmera de segurança para as pessoas perceberem que realmente tinha alguma coisa errada acontecendo. Em março de 2015, o John decidiu fazer uma denúncia. Ele registrou uma queixa no escritório de revisão independente, que era um órgão responsável por analisar denúncias contra a polícia local. Mas, segundo ele, ao invés dessas denúncias ajudarem, acabou piorando a situação. E foi a partir desse momento que as pessoas que já acompanhavam o John perceberam que o tom dele mudou completamente. Ele já não falava as coisas em tom apenas de denúncia, mas ele mostrava que tinha muito medo do que poderia acontecer. Em abril de 2015, ele publicou um vídeo mostrando uma van escura estacionada bem na frente da casa dele. Em determinado momento, a porta lateral se abre e um homem aparece segurando uma câmera grande e aponta direto para a residência. Ele grava por alguns instantes e depois vai embora. Cerca de um mês depois, o John faz uma nova publicação, e dessa vez aparecem várias viaturas na frente da sua casa. Os agentes conversavam entre si de uma forma muito tranquila e não abordaram o John diretamente, mas para ele aquilo seria uma forma de intimidação. Já em janeiro de 2016, poucos dias antes do incêndio, ele publicou um novo vídeo estranho. Uma van fica estacionada na casa do vizinho. Na lateral do veículo tem o nome da empresa e um número de telefone. O John começou a questionar porque ele não achava o endereço físico dessa empresa, e o site deles era simples demais. No vídeo, um homem sai do veículo, acende um cigarro e deixa um panfleto no portão do vizinho. Durante todo o tempo, ele olha várias vezes na direção da casa do John e, em um momento, encara a câmera. Depois da publicação, outras pessoas passaram a investigar a empresa por conta própria. Eles descobriram que ela tinha sido registrada em 2015 e tinha poucas informações públicas, e que pouco tempo depois ela foi dissolvida. Inclusive, algumas pessoas relatam que o site da empresa saiu do ar poucos dias antes daquele incêndio. E vocês sabem que esses casos que vão para a internet, eles acabam chamando muita atenção. Então, como tinha um telefone naquela van, na época que tudo isso aconteceu, várias pessoas ligaram para essa empresa e algumas pessoas dizem que conseguiram atendimento, enquanto outras disseram que o telefone só chamava. Mas algo que é unânime nas pessoas que conseguiram a ligação é que, quando eles perguntavam do John, a empresa agia de uma forma estranha e muitas vezes até de uma forma agressiva. E para o John, isso só reforçava que realmente tinha alguma coisa muito errada.
Na descrição desse vídeo da van, o John dizia que se alguma coisa acontecesse com ele nos próximos dias, era para as pessoas lembrarem dela, do departamento de polícia de Fresno, do seu vizinho e de um colega de trabalho. E ele falava desse vizinho e do colega de trabalho porque o John acreditava que os dois poderiam estar envolvidos e ajudando a polícia de Fresno. E foi poucos dias depois dessa gravação, no dia 20 de janeiro de 2015, que os bombeiros chegaram na casa dele e viram toda aquela cena. E se até aqui você já tá achando toda essa história muito estranha, é a partir desse momento que as coisas vão piorar. As primeiras informações que vieram, e que inclusive saiu em jornais locais, é que o John foi encontrado com ferimentos de arma branca no peito, no abdômen e nas costas. Mas naquele momento ainda não ficava claro se ele teria perdido a vida por conta dos ferimentos ou então da inalação da fumaça. E diante disso, a polícia informou que o caso passou a ser considerado como suspeito. Só que conforme os dias foram passando, os agentes começaram a mudar um pouco esse caminho. No dia 31 de março de 2016, pouco mais de 2 meses depois do incêndio, a polícia e o escritório do legista do condado de Fresno anunciaram a conclusão oficial. Eles disseram que, na realidade, o que tinha acontecido com o John tinha sido feito por ele mesmo e que não havia uma outra pessoa naquela cena. Quem fez essa declaração foi o Tony Botti, o porta-voz do xerife e do legista. Segundo essa versão, os ferimentos que foram encontrados no John eram superficiais e também auto-infligidos. As autoridades também disseram que não havia ferimentos nas costas e que o incêndio teria sido causado pelo próprio John. E a partir desse momento, para a polícia, o caso já tinha sido resolvido. Não era um crime, era algo que o próprio John fez. Só que muita gente, principalmente as pessoas que acompanhavam o caso desde o início, essas explicações não fechavam. E depois dessa versão oficial e dos detalhes técnicos virem à tona, começou um novo problema, porque o que o Tony disse nas entrevistas não batia com o laudo oficial. Na entrevista, o Tony disse que os ferimentos eram superficiais, mas no laudo oficial estava escrito que as lesões foram tão fortes que chegou a atravessar ossos e atingir o coração. Outro detalhe que chamava a atenção é que, segundo o relatório, a arma utilizada no crime seria uma faca serrilhada de pão, um tipo de faca que é feita para cortar e não para perfurar. As roupas do John foram encontradas sob o corpo dentro do saco que ele foi colocado. E na análise, eles não encontraram nenhum rasgo referente às lesões que ele tinha. Ainda segundo o laudo, as fuligens daquele incêndio estavam nas mãos, no rosto e no pé do John, e além disso, nas vias respiratórias, o que indicava que ele tinha inalado aquele ar. Mas no restante do corpo não tinha essas marcas de fuligem, o que indicava que ele estaria vestido no momento do incêndio. O John, ele tinha as marcas de fuligem, teoricamente, aonde ele não estava vestido. Mas se ele estava vestido, aonde estão os rasgos das lesões que foram feitas nele mesmo? O que deixa esse caso muito mais confuso é que, apesar da conclusão oficial, uma parte muito importante do material que foi coletado durante a investigação nunca veio a público. O próprio laudo do legista revelava que tinham vídeos que foram gravados dentro da casa. As imagens mostravam o John sentado no sofá segurando uma faca grande. Em determinado momento, ele levanta, mostra aquela faca para a câmera, vai para um outro cômodo, volta e desliga a câmera. E depois disso, não existe mais imagens internas da casa. E aquelas imagens externas que continuaram funcionando um pouco antes da chegada dos bombeiros, elas nunca se tornaram públicas. Com o passar do tempo, as pessoas tentaram usar a lei de acesso à informação para conseguirem as imagens da câmera de segurança, mas a polícia de Fresno não entregou totalmente. Eles seguraram uma parte alegando sigilo investigativo. Alguns documentos foram liberados, mas com trechos censurados. As fotos da cena não foram divulgadas, e os próprios documentos indicavam que dezenas de fotos tinham sido tiradas do local, mas nenhuma delas se tornou pública. Então, com o final dessa história, a gente sempre tem dois tipos de pessoas. As pessoas que acreditam que, na realidade, o John ele tinha alguma questão de saúde mental,
Por esse motivo, imagens simples de câmera de segurança, ele acreditava que tinha alguma coisa por trás. E nesse estado de confusão, ele estava acreditando que realmente a polícia estava atrás dele. Ele mesmo colocou as barricadas e depois disso ateou fogo e fez aqueles ferimentos nele mesmo. E existem as pessoas que realmente acreditam que a denúncia dele era válida. Ele começou a incomodar muita gente e depois disso passou a ser realmente perseguido. E o que comprovaria isso são aquelas imagens da câmera de segurança que são estranhas e também as circunstâncias em que o incêndio aconteceu. Esse caso é muito debatido em fóruns das redes sociais porque muita gente acredita que tudo aquilo que aconteceu não é só uma grande coincidência. Mas é nesse ponto que eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você acredita que aquelas imagens da câmera de segurança eram realmente estranhas e indicavam que tinha alguma coisa errada? Ou então que isso é algo normal e seria até mesmo uma grande coincidência? Me deixa aqui nos comentários que eu realmente quero saber a sua opinião. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esquece de deixar um like para me dar uma força e se não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Um grande beijo e até o próximo vídeo!